Olá! Começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nesta edição, você sabe mais sobre as votações, audiências e reuniões que movimentaram o Legislativo. Estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos pelo Instituto Federal em Rio Preto e conversamos sobre isso com Marcos Amorieli Furini, que é o diretor do Instituto. Nós falamos também com a Márcia Gambiag, que é presidente do CIMEC, que é o Sindicato Nacional dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais, que nos traz informações sobre mediação de família e mediação de conflitos escolares. Mas nós vamos iniciar essa edição com os projetos que foram protocolados aqui na Câmara nesta semana. E quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo, com o Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na diretoria legislativa projeto de lei do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município para o próximo ano, a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA. O vereador Abner Tofanelli apresentou a proposta de lei que institui o Programa Municipal de Mobilidade Sustentável por meio de transporte compartilhado e o Dia Municipal Sem Carro. Projeto de Jonathan Santos quer instituir no calendário oficial de eventos do município a Semana Municipal de Conscientização sobre Saúde Mental. Não te julgo, te ajudo. Deu entrada na Câmara de Rio Preto projeto de lei de Jean Dornelas que dispõe sobre a isenção do pagamento da tarifa de estacionamento rotativo à área azul no dia 15 de março, em comemoração ao Dia do Consumidor. Proposta de Alex de Carvalho institui o Programa Municipal de Incentivo à Inserção de QR Code com informações de apoio à mulher vítima de violência doméstica em embalagens de produtos comercializados no município. Jorge Menezes é o autor do projeto de decreto legislativo que outorga o título de reconhecimento público à secretária de Agricultura, Karina Aires, pelas atividades benemerentes de grande alcance social na cidade de São José do Rio Preto. Nessa semana também foram protocoladas 188 indicações, 28 moções e 54 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. E durante a 35ª sessão ordinária do ano, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram a possibilidade de parcelamento da taxa de religação de água por consumidores beneficiados pela tarifa social. Acompanhe o resumo. Confira o resultado das votações da 35ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de setembro na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Os vereadores aprovaram o projeto de Luciano Julião, que determina o parcelamento em até 2 vezes da taxa de religação de água e esgoto do SEMAI para os usuários beneficiados pela tarifa social do município. 2 propostas de crédito adicional no orçamento fiscal do município, de autoria do Executivo, foram aprovadas em relação ao mérito. A primeira no valor de R$ 68 mil para a formalização de fomento para projeto de formação e gestão de inovação e a segunda no valor de R$ 196 mil referente a convênio com o Ministério do Esporte. De Júlio Donizete, foi aceita a utilidade pública da Associação São José do Rio Preto Viva o Centro. Os seguintes projetos de lei foram aprovados na legalidade. De Eduardo Tedeschi, que institui o Programa de Atenção à Pessoa em Situação de Dependência Química e Alcoólica, a ser denominado Programa Social Resgate, com internação necessária. De Jonathan Santos, que institui a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, vinculada à campanha do Laço Branco. E de Jean Dornelas, que regulamenta em Rio Preto normas federais a serem seguidas pelas seguradoras de veículo. A análise do projeto de emenda à lei orgânica que estipula prazo para que a Prefeitura efetue o pagamento das emendas impositivas foi prejudicada pela ausência do autor no momento da votação. Foi adiada por 8 sessões a discussão do projeto de resolução de Júlio Donizete, que altera o Código de Ética da Câmara, enquadrando dependência toxicológica não tratada como ato contrário ao decoro parlamentar.
Celso Luiz de Oliveira, autor do projeto que dispõe sobre a instalação de sistema de gravação por câmeras de vídeo nos estabelecimentos de pet shop que ofereçam serviço de banho e tosa, pediu o adiamento da análise da proposta por 12 sessões. As propostas aprovadas durante a 35ª sessão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Fábio Cândido. Todas as informações sobre os projetos que tramitam na Câmara de São José do Rio Preto você encontra no site do Legislativo. Basta acessar www.riopreto.sp.leg.br. E a Comissão de Finanças da Câmara de Rio Preto e a Secretaria Municipal de Planejamento realizaram audiência pública para tratar do orçamento municipal para o próximo ano. A TV Câmara acompanhou. O secretário de Planejamento de Rio Preto, Mauro Alves dos Santos Júnior, e técnicos da pasta apresentaram aos vereadores os principais dados do projeto da LOA, a Lei Orçamentária para 2026. As informações foram divulgadas durante a audiência pública realizada na Câmara. A LOA estima receita de 3,8 bilhões de reais para o município no próximo ano. Na lista das principais fontes de recursos da Prefeitura estão impostos como o ISS, seguido do ICMS e do IPTU. A Secretaria de Saúde é a pasta com maior orçamento para 2026. Serão 769 milhões de reais entre recursos próprios e repasses. A educação vai ficar com o segundo maior aporte. A LOA aponta que os recursos serão da ordem de 726 milhões de reais para o setor, considerando os recursos próprios e os vinculados. O secretário de Planejamento destaca que o orçamento foi feito pensando na otimização de recursos e de resultados. A ideia é se ter uma gestão mais eficiente, mais enxuta e que trabalhe de uma maneira racional, para que a gente possa realmente cortar os gastos desnecessários, ter uma prestação de serviço melhor e buscando também incrementos dentro daquilo que nós já temos. Uma nova audiência da LOA será realizada no dia 16 de outubro, a partir das 6h30 da tarde, no plenário da Câmara, para que munícipes e instituições possam apresentar sugestões à proposta e tirar dúvidas sobre o projeto. A LOA precisa ser votada até o dia 30 de novembro. Os vereadores podem fazer emendas ao orçamento. Depois de analisada no plenário da Câmara, a matéria retorna ao Executivo, que pode sancionar ou vetar as modificações feitas pelos parlamentares. E a comissão de inquérito que investiga a terceirização do serviço público realizou oitivas com a secretária de Educação e o secretário de Saúde. Confira como foi. A Comissão Especial de Inquérito que investiga empresas terceirizadas contratadas pelo município realizou nova rodada de oitivas. Os vereadores João Paulo Rilo e Pedro Roberto ouviram no plenário da Câmara o depoimento do preposto Wellison Danilo Verde, que representou a empresa Gestaf Infraestrutura e Serviços Especializados. João Paulo explicou que desde janeiro deste ano não é pago o prêmio de assiduidade aos terceirizados contratados pela empresa para prestar serviços de limpeza nas unidades de saúde do município. O representante da Gestaf explicou que no início do contrato com a Prefeitura, em outubro de 2024, não havia previsão de pagamento deste benefício e que o adicional só foi definido por acordo sindical após o início dos trabalhos. Agora, a empresa tenta um reequilíbrio das contas com o município. O gestor de contratos da Secretaria Municipal de Saúde, Renan Ramalho, que participou da oitiva, explicou que a situação não é tão simples e que o poder público encontra limitações legais para que a Gestaf receba mais dinheiro. O secretário de Saúde, Rubem Botas, que também estava presente, reforçou que o contrato com a empresa não prevê esta alteração. O segundo depoimento da manhã foi de Wagner William de Oliveira Panha, proprietário da LM Serviços. Segundo a SEI, a empresa tem recebido reclamações de férias atrasadas e de pagamento atrasado do Vale Alimentação. O depoente disse ter a documentação de que os tickets estavam sendo pagos nos dias corretos e que a escala de férias dos terceirizados estava sendo seguida de acordo com um cronograma já estabelecido.
No período da tarde, os integrantes da SEI ouviram as secretárias de Educação Renata Alves Borges e Renato Okamura, representante da gestão de contratos da Secretaria. Convocados pela comissão, Gilmar Ferreira da Silva e Gabriela Barbato, da GF Prestação de Serviços Limitada, não compareceram à oitiva. E agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o processo seletivo para as vagas do Instituto Federal em Rio Preto. Nós voltamos daqui a pouco. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável, que abrace esse país inteiro. Vamos a mais um quiz? Quantos votos são necessários quando um projeto necessita de 3/5 para ser aprovado? A. 13 votos. B. 14 votos. C. 18 votos. Tempo. Você acertou se escolheu a alternativa B. O projeto que requer 3/5 dos votos para ser aprovado significa que são necessários 14 votos favoráveis. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Leis municipais garantem descontos ou isenção do imposto predial e territorial urbano para parte da população de São José do Rio Preto. Tem direito ao desconto de 50% do IPTU, proprietário de imóvel que fique de frente para a rua de Feira Livre, aposentado ou pensionista com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Ficam isentos do pagamento do imposto moradores dos loteamentos Alphaville, proprietário de imóvel cedido para uso exclusivo da União, Estado ou município, associação cultural e entidade de utilidade pública, desde que estabelecidas por lei municipal, imóvel residencial ou comercial situado em área atingida por desastre natural, enchente ou afetado por obras de grande porte, proprietário de um único imóvel com renda familiar de até 3 salários mínimos e que seja doente de câncer em tratamento, portador de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. O benefício é estendido ao proprietário que tenha cônjuge, dependente legal, pais e filhos nessas condições de saúde e que seja morador do mesmo imóvel. O requerimento para desconto ou isenção do IPTU deve ser feito no Poupa Tempo ou no Ganha Tempo Cidadão. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma
Uma gota caindo do chuveiro pode virar centenas de litros. Uma gota vazando da mangueira, milhares de litros. Um desperdício gigante começa com apenas uma gota. Faça sua parte. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. Olá, sou o Tenente Leme da Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto. Estou aqui para passar algumas dicas de meio ambiente para você que é pescador assíduo no rio da nossa região. Não deixe lixo na beira do rio, recolha todos os seus dejetos que você deixar durante sua pescaria. Preserve a manutenção das margens dos nossos rios, pegue os seus peixes na medida. Isso é importante para você perpetuar a nossa fauna e nossa flora ambiental, para que no futuro todos possam continuar com essa sua prática. Conte sempre com a Polícia Ambiental, estamos aqui à disposição de toda a sociedade riopretense. Salve, comunidade! Arrume-se com a gente pra se vacinar. É contra HPV? Só vamos. Proteção garantida. É no SUS e é de graça. Prevenir é mais fácil que tratar. Eita, esqueci minha caderneta de vacinação. Relaxa, a gente tem nossa caderneta aqui no meu SUS Digital. É só abrir o aplicativo, pegar seu documento de identificação e colar na UBS. Vacinas HPV estão disponíveis gratuitamente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Vacina Sempre Brasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. E nós estamos de volta com o Panorama TVC. O Instituto Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo. São mais de 150 vagas em cursos técnicos gratuitos e integrados ao ensino médio. Quem traz mais informações sobre inscrições e os cursos é o diretor do Instituto Federal em Rio Preto, Marcos Amorielli Furini. Bem-vindo, Furini. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir até aqui para conversar com a gente. Sim, eu que agradeço, na verdade, em nome de toda a comunidade, do campus aqui de São José do Rio Preto, para divulgar essa oportunidade de uma educação pública, gratuita, de qualidade, para toda a comunidade aqui de São José do Rio Preto e região. Marcos, eu falei 150 vagas, mas quantas vagas são exatamente e para quais cursos, né? Sim, exatamente, são 152 vagas. Elas estão divididas em duas modalidades de curso. Um curso, modalidade, é o técnico integrado ao ensino médio. Então, ela é voltada para aqueles estudantes que estão fazendo ensino fundamental agora, no 9º ano do ensino fundamental, e que o ano que vem vão começar o ensino médio. Então, eles podem concorrer às vagas do nosso ensino médio integrado ao técnico. Então, ele vai fazer o médio integrado a uma formação profissional já. E aí ele pode escolher entre dois cursos, que é o técnico em informática e o técnico em automação industrial. A outra modalidade que nós temos, que aí já acontece no período noturno, é para aquele que já concluiu o ensino médio, então a qualquer momento não tem limite de idade, nem de formação, ou esteja fazendo o ensino médio numa outra escola. Aí ele continua fazendo o ensino médio na escola que ele está e vai à noite estudar conosco lá, fazendo também o técnico em informática e o técnico em automação industrial. Inclusive, eu te perguntei antes da gente entrar, esse técnico que não está integrado ao ensino médio, ele é aberto a qualquer um que tenha o ensino fundamental completo, inclusive quem tem graduação, é isso? Isso, inclusive quem tem graduação. Nós temos muitos casos de pessoas que se formaram já numa graduação, em uma engenharia e tudo mais, e querem se aperfeiçoar e ter uma formação técnica mais voltada ao mundo do trabalho. Então, ali a gente tem essa formação direcionada realmente de uma formação um pouco mais prática. Né? Os cursos são todos presenciais, né, Marcos? Não tem EAD. Isso, todos presenciais, acontecem lá no campus, que fica ali no Jardim Congonhas, aulas de segunda a sexta-feira. Tá, Joia. Quais que são esses cursos? Certo. Então, é o técnico em automação industrial e técnico em informática. Tá. Um, que é o integrado ao ensino médio, com aulas no período integral. E no período noturno também os mesmos cursos, integrado, é o concomitante subsequente em informática e automação industrial. Marcos, quem está no ensino fundamental agora, que vai prestar essa prova, esse ensino médio que vocês oferecem, ele é exclusivamente voltado para quem quer trabalhar nessas áreas técnicas ou ele capacita esse estudante também para prestar um vestibular ou um Enem mais para frente? Ele capacita também. Na verdade, assim, o Instituto Federal ele tem a sua missão como sendo a educação profissional e tecnológica. Então, nós damos ali uma formação que ele vai estar preparado
para o mundo do trabalho naquele curso que ele vai fazer. Só que, naturalmente, o aluno ele acaba se preparando muito para o vestibular. Por quê? Ele vai ter aula ali com professores doutores. Então, de área de geografia, história, artes, filosofia, sociologia, tudo isso com professores com uma alta bagagem, um alto nível de titulação. Então, isso faz uma diferença muito grande na formação deles. Além disso, vamos dizer assim, os professores eles são dedicação exclusiva. Então, eles só trabalham no Instituto Federal. Então, eles têm uma carga horária para aulas dentro da sala de aula e outra carga horária para desenvolvimento de projetos. Então, os alunos, desde o ensino médio, já vão trabalhando com projetos de ensino, pesquisa, extensão, inovação, iniciação científica. Isso dá uma bagagem para eles e uma formação muito ampla e muito forte. E isso faz uma diferença na hora das aprovações dos vestibulares. Aqui em São José do Rio Preto, nós começamos agora em 2025, mas nas nossas outras unidades, nós temos índices de aprovação altíssimos nos vestibulares das universidades públicas, né? Por exemplo, o campus de Votuporanga, ele foi classificado aí como sendo a melhor escola pública de Votuporanga, a 8ª melhor do estado e a 81ª no Brasil. Então, a gente tem um resultado muito bom, vamos dizer assim, para aprovação em vestibulares também. É interessante a gente falar, porque quando falamos que tem aí um curso técnico de informática, parece que você vai formar esse estudante só nessas áreas, né? Importante a gente saber, então, que quem está em casa, que está aí meio perdido ainda, não sabe para onde vai, agora é a chance, né, Marcos? Então, vamos voltar a falar das inscrições. Quem pode participar são os estudantes. Onde que pode ser feita essa inscrição? Qual o custo? Se tem taxa se tem isenção, vamos falar um pouquinho desse processo de inscrição, Marcos. O processo de inscrição ele já está aberto, está com as inscrições abertas aí, ele vai até o dia 20 de outubro. Então a inscrição ela é totalmente online, nós temos um site, né, que é o ifsp.edu.br/PS 2026, ali o candidato ele vai ter acesso a todas as informações, todos os documentos, mas para aqueles que estiverem com dificuldade, que precisam de alguma ajuda e tudo mais, nós estamos também lá no Instituto Federal com uma equipe para ajudá-los também, com esse processo de inscrição, de fazer toda essa ação. Então, inscrições abertas por esse site, a gente ajuda lá também no nosso campus, e uma prova prevista aí para o dia 7 de dezembro. A gente tem vocês têm uma perspectiva de quantos inscritos, quantos candidatos vaga? Sim, do processo do ano passado, normalmente para esses cursos técnicos integrados tem uma procura muito grande, então em torno de 5 a 7 candidatos por vaga. No período noturno é um pouco menor, de 2 a 3 candidatos por vaga. Então, normalmente é isso. A gente tem uma expectativa de como o Instituto está se consolidando ainda na cidade, né? Nós fizemos agora 4 anos aqui de inauguração, então que esse ano as inscrições vão aumentar um pouco mais. Então, depende muito. Mas a gente sempre reforça para os candidatos, para eles se inscreverem e fazerem a prova. Sim. Porque ela não é eliminatória, não tem uma nota de corte. Então, os candidatos eles são classificados de acordo com os seus acertos. Então, e também tem a questão da reserva de vagas. O Instituto Federal ele tem, vamos dizer assim, por ser uma instituição pública federal, como uma política pública do governo federal para a educação, ele tem uma reserva de vagas para quem estudou sempre em escola pública. Ah, bacana. Então, no mínimo, 50% das nossas vagas são para aqueles candidatos que estudaram sempre em escola pública. Sim, você está me dizendo que vocês estão aqui desde 2021, então vocês já formaram pelo menos um grupo, né? Sim, sim. Como é que é a empregabilidade? Como que é o vestibular? Você disse que agora vocês estão começando a inserir os alunos. Como que vocês avaliam a atuação de vocês? Nós já formamos 3 turmas dos cursos técnicos concomitantes subsequentes, que são aqueles que acontecem no período noturno. O integrado, como nós começamos agora esse ano, estão 3 anos, né? Então, o integrado começa esse ano. Isso. Então, ainda não temos. 2027 a gente vai formar a primeira turma. Mas a procura, na verdade, é muito grande, né? Na verdade, assim, o Instituto Federal, por que o Instituto Federal tem essas 2 áreas por enquanto, né? Justamente por conta da demanda, vamos dizer assim, que existe em São José do Rio Preto e região, e na verdade não só da região, mas a nível nacional e até internacional, de formação nessas áreas. Vocês têm alunos da região também? Muito, também temos alunos da região. São José do Rio Preto tem uma divisão em torno de 80% é daqui de São José do Rio Preto, 20% é da região. E existe uma demanda muito grande, principalmente dessas áreas de tecnologia, a automação industrial nos procura, várias empresas nos procuram, e a grande maioria deles já estão empregados, que estão fazendo curso conosco lá,
e aí a gente tenta indicar realmente, mas existe uma procura muito grande. Então, o mercado realmente ele demanda muito. É importante saber que esses alunos já estão empregados antes mesmo de serem formados. Estão empregados e estão sendo demandados por outras empresas. Muito legal. Então, além disso tudo que você me disse, por que um aluno, um estudante, então, que está lá vendo a gente, que está assistindo, deveria optar por fazer e correr agora na internet e fazer a sua inscrição? O que mais vocês oferecem para esses estudantes? Ótima pergunta. O Instituto Federal, como pensando no modelo de uma escola pública, federal e tudo mais, de educação profissional, ele tem vários diferenciais. Alguns deles, por exemplo, nós temos todos os níveis de ensino na mesma instituição, no mesmo local, desde uma formação básica, cursos técnicos, graduação, pós-graduação. Isso, vamos dizer assim, reflete muito a demanda e a possibilidade daquele estudante ir se formando e se qualificando ao longo da vida. Então, isso é uma diferença em relação às outras instituições. Também, pelo fato dos professores terem dedicação exclusiva, eles desenvolvem muitos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, além de você ter uma formação muito forte em sala de aula, preparando ele para o mercado de trabalho e para os vestibulares, você tem também essa educação mais ampla, que a gente fala de uma educação integral, né? Então, ele vai se envolver com projetos de ensino, projetos de extensão, atendimento de comunidades carentes. Então, assim, existe toda uma formação para além da sala de aula, que é um diferencial também das outras instituições. E, além disso, uma política de assistência estudantil, que também é um diferencial, que é para aqueles estudantes que estão em condição de vulnerabilidade social. A gente tem um programa e auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche para aquelas estudantes que são mães e precisam deixar o filho para ir estudar. Então, existe toda uma preocupação nesse sentido. Além disso, nós temos servidores administrativos, como, por exemplo, na escola, psicólogo, assistente social, pedagogo, que faz toda uma orientação ali para eles, para dar esse suporte, um núcleo para atendimento de pessoas com necessidades educacionais específicas. Então, é uma escola, vamos dizer assim, bem completa, que realmente dá um suporte muito grande para o estudante, tanto educacional, quanto também dessa parte social e psicológica também. A gente percebe que essa é uma preocupação também que é quando a gente conversa com o ensino superior, que é meio que para a gente tentar, para vocês tentarem diminuir a questão da evasão, né? Isso, é isso pra mesmo. Que o aluno isso mesmo. A gente fala muito dessa questão do acesso, permanência e êxito, que é o acesso na reserva de vagas. Então, realmente, a gente reserva vagas para aqueles estudantes que estudarem em escola pública. Ótimo. Uma vez ele entrando no Instituto Federal, nós temos lá os professores em dedicação exclusiva. Além dos projetos, os professores vão estar ali disponíveis para atendimento, tirar dúvida, com horário de atendimento para eles tirarem as dúvidas ali. E aí você tem esses programas de auxílio, como também de assistência e atendimento, para que ele possa permanecer fazendo o curso ali, ele não evada, e também ele possa concluir o curso. Então, é toda uma política pensada para acesso, permanência e êxito desses estudantes. Que é muito importante. E além de todos esses motivos que você elencou aqui para a gente, a partir do ano que vem, o Instituto Federal ele vai abrigar também os primeiros cursos da UFSCar. Isso. Como é que está essa integração? Como é que está essa negociação? Ótimo. A UFSCar, nós já temos, vamos dizer assim, uma relação de longa data, né? E, normalmente, o que já aconteceu acontece há muitos anos, o Instituto Federal que começa as suas atividades dentro da UFSCar. Foi assim em São Carlos, está sendo assim em Sorocaba, e aqui em São José do Rio Preto vai ser a primeira vez que vai ser no sentido contrário, né? A UFSCar que vai começar dentro do Instituto Federal. Então, para a gente, na verdade, foi um prazer, uma honra muito grande, né? Porque é uma instituição de renome, muito, vamos dizer assim, estruturada e com um corpo docente também muito qualificado, e a gente, vamos dizer assim, nós já temos um acordo de cooperação estabelecido entre as reitorias, mas nós já temos um acordo de cooperação sendo já em vias de assinatura, específico aqui para a unidade. Então, nós vamos compartilhar nossos espaços, a UFSCar vai utilizar também nossas salas de aula, nossos laboratórios, eles vão estruturar lá ambientes de atendimento, nós vamos compartilhar, por exemplo, a nossa biblioteca, vai ser compartilhada entre os alunos, então o acervo que é do Instituto Federal e o acervo que é da UFSCar vai ser compartilhado entre todos os estudantes, o refeitório também estudantil vai ser compartilhado, a secretaria, setores de atendimento, então assim, isso vai agregar
nessa formação de ambos os estudantes. Sim. E a gente vai ter um ambiente, vamos dizer assim, extremamente completo, vamos dizer assim, para eles ali, com uma possibilidade de formação muito grande. Sim, já está aí, né? Nós já estamos em outubro. Sim. A previsão é de que já comece no Começa ano em que vem. Vocês fevereiro, devem né? estar atarantados lá, né? Sim, muito trabalho. E além dessa parceria, existe a possibilidade, Marcos, de abertura de novos cursos em Rio Preto no Instituto Federal? Sim. Nós temos um plano de desenvolvimento institucional que prevê outros cursos para além desse que nós já tivemos, né? Nós começamos as atividades em 2021, então acabamos sendo afetados um pouco pela pandemia, né? Então isso afetou um pouco o nosso início das atividades, então a gente não conseguiu ainda compor o nosso quadro de servidores naquilo que está previsto para o campus, né? Nós estamos em torno de 30% do quadro que a gente tem direito pelo governo federal. É baixo, né? É baixo ainda. Então, assim, a gente tem muito ainda o que crescer. E aí nós temos cursos, mais 2 eixos que a gente deve abrir aí, que é o eixo de biotecnologia e um eixo de produção cultural e design. E aí, além disso, a gente tem a previsão de depois verticalizar o ensino dos técnicos em graduações. Então, aí essas graduações eles vão ser na área de informática, na área de automação, biotecnologia, assim por diante. E nós já temos previstos no nosso plano de desenvolvimento nacional 2 pós-graduações lato sensu. Olha que legal. Uma pós-graduação de informática para a educação, que é uma demanda muito grande aqui da cidade, em diálogo com a Secretaria Municipal de Educação e tudo mais. Existe essa demanda para os professores daqui de Rio Preto e região, e um outro curso de IoT, que é a Internet das Coisas, que é também uma junção aí da informática e da automação, que é uma demanda muito grande aqui de São José do Rio Preto e região. Muito legal. Reforçando, então, você aí que é estudante do ensino fundamental 2, né, que está aí procurando lugar para fazer o seu ensino médio, esses nem procuram. Quem procura é o pai e a mãe, né? Então, o pai e a mãe que estão aí procurando, estão abertas as inscrições, então, para o Instituto Federal. Você pode entrar no site, que é o sjp.ifsp.edu.br, e ali, a hora que você entrar, já vai abrir o banner direto, porque eu entrei hoje de manhã e já está bem facinho, é só clicar, fazer a inscrição. As provas vão ser quando mesmo? Dia 7 de dezembro. As provas vão ser dia 7 de dezembro, dá tempo de estudar, dá tempo de se preparar, então, para fazer parte do quadro de alunos do Instituto Federal. Marco, eu quero pedir que você dê, então, o seu recado final para quem está assistindo a gente. A gente agradece novamente a possibilidade de divulgar, a essas informações chegarem na comunidade, porque é isso. O Instituto Federal é uma instituição pública, gratuita, de qualidade, é um equipamento público, né, que está lá disponível para a comunidade, para que seja utilizado, que o pessoal realmente tenha, vamos dizer assim, esse acesso e possa utilizar ali desses serviços que são colocados à disposição com uma equipe de servidores extremamente qualificada, disposta e receptiva aí que eles vêm. E nos procure qualquer dúvida, se eles quiserem conhecer a unidade, nosso espaço, que está bem estruturado, com quadra, refeitório, laboratório, salas de aula climatizadas, então a gente está lá também à disposição. Muitos pais têm nos visitado para conhecer esse espaço, então a gente está lá também à disposição e a gente agradece novamente a confiança e a possibilidade de dar esse retorno para a comunidade. Muito obrigado, Marcos. E a Secretaria de Saúde prestou contas do 2º quadrimestre em audiência pública aqui na Câmara. A Comissão de Saúde da Câmara de Rio Preto, presidida pelo vereador Celso Peixão, realizou audiência pública para a prestação de contas do 2º quadrimestre da Secretaria de Saúde. A audiência teve a participação do secretário Rubem Botas, dos vereadores Alexandre Montenegro e Bruno Moura, além de servidores da pasta de diferentes áreas e setores. Foi informado na audiência pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde que nos 8 primeiros meses de 2025, as despesas da saúde totalizaram 274 milhões de reais. A obrigatoriedade de aplicação em saúde é, no mínimo, 15%. Daria 190 milhões de reais. As despesas com saúde nesse período, com essa fonte do Tesouro, né, que é essa arrecadação própria, foi de 274 milhões, dando um percentual de 21,67%. Na sequência, o vereador Montenegro questionou o secretário sobre o problema da falta de segurança nas unidades de saúde.
Botas disse que o problema está sendo equalizado. Do mês que vem a gente já vai ter guarda municipal, porque foi permitido, através dessa hora complementar, que a gente pudesse reforçar a segurança dentro das nossas unidades. E digo mais, não é só isso. Nós estamos também buscando reforço na tecnologia, melhorando e implantando câmeras de segurança. Na audiência foram apresentados ainda dados e detalhes dos departamentos de auditoria, ouvidoria, Disque Saúde, Orienta SUS, assistência farmacêutica, estrutura física da rede, além de dados referentes a números de atendimentos, consultas, visitas domiciliares, indicadores da vigilância epidemiológica e ambiental, entre outros. Pesquisa do Corém revela que mais de 80% dos profissionais de enfermagem já sofreram algum tipo de violência no trabalho. O assunto foi tema de audiência realizada aqui no Legislativo. A Comissão de Defesa da Cidadania da Câmara de Rio Preto, em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o Corém, realizou audiência pública para discutir a violência contra a enfermagem. Participaram da audiência os vereadores João Paulo Rilo, que preside a comissão, Alexandre Montenegro e Pedro Roberto, além do presidente do Corém, Sérgio Cleto, a vice-presidente Ana Paula Garnieri, o primeiro secretário Wagner Batista e a conselheira Vanessa Escarcela. Rilo destacou na abertura a importância do SUS e dos profissionais de saúde, o que ficou evidente na pandemia. É sempre bom lembrar que a pandemia, além da imensa tristeza e dor que provocou em todos nós, ela provocou uma reflexão e consolidou algo que passou a ser atacado por uma visão mais liberal de Estado, que são os sistemas únicos, especialmente o Sistema Único de Saúde, o SUS. E no espectro da saúde, eu penso que três frentes foi muito debatido e, felizmente, a gente construiu uma maioria, um pensamento de maioria importante. Primeiro, que não é possível desprezar a ciência. Segundo, que o SUS é fundamental, é imprescindível, especialmente para um país tão desigual. E terceiro, que os profissionais da enfermagem são tão imprescindíveis como qualquer outro profissional na saúde. Rilo lembrou ainda que ninguém sai de casa com o objetivo de agredir um profissional de saúde, mas que o caos instalado nos equipamentos seriam a causa de revoltas populares. É também responsabilizar quem comanda o sistema de saúde, seja ele o setor público ou privado. Quem é o grande responsável? Quem provoca essa saturação e esse estado permanente de violência, desacato e desrespeito? Cleto elogiou a iniciativa da Câmara em realizar a audiência e da importância da participação da sociedade num espaço em que os profissionais têm direito de se expressar. O presidente do Corém lamentou a ausência de representantes do governo municipal e da segurança pública e comparou a agressão a um profissional de saúde pela demora em atendimento a agredir uma caixa de supermercado pelo preço do café. Já pensou se o preço do café alto no mercado começassem a agredir agora a caixa do mercado? Ou se a gasolina subir e a gente começasse a agredir o frentista? É isso que está acontecendo dentro das unidades de saúde. Está demorando para o atendimento, porque realmente está precisando melhorar os equipamentos, e o profissional de saúde, o profissional de enfermagem, ele está sendo violentado. Então, precisamos sim estratégias aí de segurança, de ronda, de canais de denúncia, de punição aos agressores, punições exemplares.
Levantamento realizado pelo Corém identificou que 80% dos profissionais de enfermagem do estado de São Paulo já sofreram algum tipo de agressão, geralmente a partir de pacientes e acompanhantes insatisfeitos com a estrutura das instituições. Segundo a sondagem Violência Sofrida pela Enfermagem no Ambiente de Trabalho, que ouviu 7.745 profissionais de enfermagem, 80,3% já disseram ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 3 anos, sendo que 47% mais de uma vez. Outros 57% relataram que no local onde trabalham não é oferecido nenhum tipo de apoio e a maioria esmagadora, quase 90%, disseram que o tipo mais comum de violência é a verbal, sendo a maioria, 68%, praticada pelos próprios pacientes, seguido por familiares do paciente, 58%. O principal motivo das agressões, diz o levantamento do Corém, é a demora no atendimento, 65%, seguido de estrutura da instituição, 55%. A grande parcela de profissionais de enfermagem que respondeu ao questionário atende em unidades do SUS, 71%, mas apenas 29% afirmaram ter feito algum tipo de denúncia da violência sofrida. A maioria, 59%, afirmou não ter feito qualquer denúncia, pois existe sensação de impunidade, seguido de falta de apoio da instituição e medo de perder o emprego. Isso em decorrência de que 61% dos entrevistados que disseram ter feito algum tipo de denúncia responderam que não houve resultado. Ao final da audiência, diversos profissionais de saúde puderam se manifestar sobre as dificuldades e violências enfrentadas nos ambientes de trabalho. E agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o Dia Nacional dos Mediadores e Conciliadores. Nós voltamos daqui a pouquinho. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu nome é Rodolfo Souza Paulino, sou advogado, coordenador da Comissão de Direito à Saúde da OAB de São José do Rio Preto. Eu vim aqui deixar um recado no sentido de que, quando vocês forem buscar um plano de saúde, leiam atentamente seus contratos, observem e tirem dúvidas com a operadora contratante. Havendo necessidade, geralmente na sua cidade, tem a Defensoria Pública que pode orientá-lo e também a OAB. É importante que toda vez que o usuário se sinta prejudicado de algum modo, ele esteja amparado por alguém que tenha conhecimento jurídico, um advogado. Então, na sua cidade tem Defensoria Pública ou a Ordem dos Advogados do Brasil, que poderá indicar um profissional para atender às necessidades de todos. Muito obrigado. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples.
Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Nós estamos de volta com o Panorama TVC e no dia 10 de outubro é comemorado o Dia Nacional dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais. A data será lembrada com um evento na OAB e apresentação de painéis sobre mediação de família e de conflitos escolares. Para saber mais sobre o que faz um mediador, eu converso agora com a Márcia Cambiaghi. Ela está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada, Márcia, por ter vindo até aqui. Eu já nem vou deixar você falar oi. Eu quero que você fale oi e já me fala aqui para mim e para todo mundo que está acompanhando o que faz um mediador. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade, porque é um trabalho que existe há muito tempo, mas formalmente novo, porque são 10 anos que existe uma legislação regulamentando essa atuação do mediador e a gente vem buscando ainda mostrar para a sociedade o trabalho deste profissional, que é um trabalho maravilhoso, que promove a cultura de paz, que resolve as demandas que poderiam ou que em outro momento estariam judicializadas com anos de espera para uma pacificação, um retorno de diálogo. Então, um mediador judicial e extrajudicial é um profissional que ele é considerado um terceiro imparcial, facilita o diálogo das partes, ele une as duas partes que estão em conflito, aplicando técnicas para que as partes possam voltar em si, restabelecer o seu diálogo e buscar um consenso, um acordo em que muitas vezes um abre mão daqui, outro dali, para achar o melhor termo e não é uma decisão de um terceiro, porque muitas demandas, às vezes, as duas partes saem infelizes, ou um vitorioso e o outro perdedor. E aí, o que a gente sempre ouve no final de um processo é, vamos recorrer. Então, aí, esse processo vai delongando, vai para os tribunais superiores e aquilo dorme no travesseiro com o demandante, com a parte. Então, essa solução consensual é o objeto do trabalho do mediador. Promover e trazer uma solução consensual para aquele conflito estabelecido.
Tá, e quem que pode procurar esse serviço? É a justiça quem determina? Como é que a pessoa chega e fala, não, agora eu preciso de um mediador? Nós temos duas portas de entrada, né? É chamada até de multiportas, porque a mediação é uma porta mais do que só o judiciário. Hoje, a pessoa, se o cidadão ajuiza uma ação, ele vai para... inicia o processo e o juiz ele pode encaminhar para mediação. No âmbito civil, ele sempre encaminha, porque é uma previsão do Código de Processo Civil de que todos os processos devem passar pelo processo de mediação. Então, ele é encaminhado para uma tentativa de conciliação com o mediador profissional, conciliador profissional, para tentar resolver, e o processo muitas vezes morre ali, se tem um acordo, o juiz só homologa, e algumas vezes ele ainda segue e pode ter a mediação, a conciliação no decorrer ainda do processo. Ah, tá, não só inicialmente, Não né? só inicialmente, Pode tem uma seguir. tentativa inicial e muitas vezes o acordo acontece lá na execução. Ganhou, mas não conseguiu levar, e aí tem uma outra oportunidade de conciliação no futuro, ou uma parte pede, e aí eles conseguem entrar no acordo, então vamos pagar assim, 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 e um mediador facilita isso. Então pode ser processual, mas também pode ser pré-processual, antes do processo, extrajudicial, a parte procurar. É muito comum que as partes às vezes procurem a defensoria encaminha esse cidadão para uma mediação extrajudicial antes de ajuizar a ação. Então, é um serviço muito eficaz, porque às vezes evita o ajuizamento de ação. Nós temos hoje Centro Judiciário de Solução de Conflitos, todo o estado de São Paulo, temos mais de 300 Centros Judiciários de Solução de Conflitos em quase todas as comarcas do estado. E esses centros judiciários, eles são do tribunal, mas são extrajudiciais. Então, a pessoa pode buscar lá. Mas tem câmaras privadas. Hoje, em Rio Preto, tem a ELOS, Câmara de Mediação e Conciliação, que é uma câmara vinculada ao nosso CIMEC, ao nosso sindicato, que fica na esquina do Sindicato dos Motoristas. Lá é uma câmara de mediação, a pessoa busca e ela pode resolver a demanda dela extrajudicialmente ali. Se for caso de que precisa de uma homologação, tem um filho menor e tal, encaminha-se para homologação, e aí tem uma homologação judicial, e tem demandas que não necessitam disso, até porque o acesso à justiça não significa o acesso ao judiciário, ao poder judiciário. É possível que as partes façam um acordo, reduzam um termo e ele tem um valor de título executivo. Tá. O evento comemora também os 10 anos da Lei da Mediação, né? O que essa legislação traz para a sociedade no sentido de resolução de conflito? É isso tudo que você disse? Por que estar respaldado pela lei é importante? Essa lei, ela trouxe um marco de impulsionamento para uma política pública que existe desde 2010. Então, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em 2010, fez uma resolução estabelecendo uma política pública de mediação e conciliação. Então, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça falou, olha, a mediação e conciliação tem que ser divulgada em todos os tribunais, pode ser extrajudicial, pode ser judicial, é necessário que o mediador tenha um curso, seja um profissional, deu vários parâmetros, e aí esse profissional continuou trabalhando de forma meio que informal ainda nos tribunais, sem sua remuneração. Em 2010, o Código de Processo Civil trouxe um capítulo específico, que é o novo Código de Processo Civil, e falou, olha, o mediador tem que receber pelo trabalho, é assim, colocou várias normativas a respeito da atuação da mediação. E a Lei 13.140, que é a lei de mediação, uma lei federal, ela trouxe padrões de atuação. Tem que ter mais que 21 anos, você tem que fazer o curso, pode ser judicial, pode ser extrajudicial. Então, ela delimitou a atuação do profissional. Então, é uma lei que acabou trazendo um impulsionamento para essa política pública, que passou a ser mais profissional. Daí, então, começou-se a ter uma organização de remuneração, de profissionalização para essa classe. Sim, aí a gente estava conversando aqui, vai fazer 10 anos a lei, faz 10 anos o sindicato, é uma profissão um pouco recente, né? Como é que vocês estão aí com essa questão toda de ser profissional? Quem que pode ser um mediador? Como é que essa categoria funciona? 10, para quem está dentro parece uma eternidade, não é. Mas são só 10 anos, né? Sim. Parece muito mais, para uma categoria profissional é realmente um espaço de tempo que a gente conseguiu grandes avanços. O sindicato conseguiu, em 2020, a classificação brasileira de ocupações. Então, passou a ser uma classe com Código Brasileiro de Ocupações. Hoje, a gente tem um projeto de lei e tramitação para regulamentação da atividade formalmente, mas ela já existe, então já tem um sindicato com registro sindical. Nosso sindicato, ano passado, passou por uma ampliação de base territorial, então passou a ser um sindicato nacional, ele era só do estado de São Paulo, e a gente fez esse movimento de ampliação, porque outros estados têm o mesmo desafio do estado de São Paulo, alguns em situação melhor, outros piores, mas é uma profissão que está em construção, até pelo desafio de não ter, na maioria dos tribunais, a questão da remuneração aplicada, efetivada, então ainda são muitas lutas a respeito disso.
E esses 10 anos, ele marca uma atuação do sindicato muito importante para que essa classe seja reconhecida como profissional, porque é uma atividade multidisciplinar. Quem que é o mediador? Ele pode ter como profissão de origem uma formação em direito, em serviço social, em pedagogia. Então, eu sou do direito, sou advogada, mas a minha formação de origem, mas sou mediadora judicial. Mas tem muitos pedagogos, contadores, psicólogos, que se apaixonaram. E como é uma área muito ampla, veja, para quem é apaixonado pela área da educação, um pedagogo que tem a formação de mediador, ele vai se dedicar nessa área. Esse ano mesmo, nós prestigiamos no nosso sindicato a mediação condominial. Recentemente teve até aqui em Rio Preto um caso extremo com o júri de um síndico que acabou tendo um conflito com o morador e teve morte. E uma demanda que poderia ter sido resolvida por um mediador dentro da esfera ali condominial com a sua aplicação de técnicas. Então, é uma área muito ampla. E a mediação escolar. Quantas vezes a gente vê brigas na saída de escola e tal? E é uma atuação porque quando a gente fala mediação, a gente já pensa judicial, né? Eu acho que é meio automático a gente pensar na resolução de um conflito que esteja correndo na justiça, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso também. Vocês atuam em outras esferas, né? Mas aí quem que pode, por exemplo, nesse caso que você mesmo deu de exemplo do condomínio, quem que pode essa situação aqui nós não vamos conseguir resolver, vamos buscar uma mediação? Isso pode ser acionado pelo síndico? Isso pode ser acionado pela empresa, por um morador? Quem que pode recorrer? Então, esse é o maior desafio até, que é a divulgação desse trabalho, porque são só 10 anos, então 10 anos de uma luta para que essa política pública seja conhecida, porque é uma política pública e ela pode ser resolvida extrajudicial, então não preciso de ajuizar uma ação, eu posso buscar uma câmara de mediação e conciliação, como a Elos, por exemplo, que eu citei, que é uma câmara instalada aqui em Rio Preto, com mediadores profissionais, que todos os mediadores vinculados ao sindicato, eles fazem parte dessa câmara. Então, pode ser mediação virtual, porque hoje tem todo um valor, e a gente atende todo o Estado. Então, ele pode buscar essa câmara de conciliação, ele pode buscar a atuação pré-processual do tribunal, no Sejusc. O Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, hoje fica no espaço próximo ao UNIRP, que é do Judiciário em parceria com a faculdade, que estabeleceu espaço ali de mediação extrajudicial, pode ser encaminhado por lá. Então, é buscar um caminho de mediadores profissionais. Então, o próprio síndico poderia falar, olha, vou ligar na Câmara, entrar no site, fazer um cadastro e ver se eles podem atender aqui. Aí vai um mediador, analisa, conversa, busca uma sessão de conciliação, uma audiência com as partes, e aí, feito o acordo, redige um termo, esse acordo tem um valor, porque o mediador ele tem essa atuação judicial e extrajudicial, então o que ele faz vale, é uma profissão reconhecida. Então, vale muito a pena. No evento, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, vão ser realizados 2 painéis sobre mediação de conflitos familiares e nas escolas, né? Uns ambientes onde acontecem diariamente casos em que a mediação é necessária, principalmente no que a gente vê aí de bullying e também de conflitos entre as famílias das escolas. Como é que é essa área da atuação? Então, a gente vem buscando estabelecer e desenvolver projetos com o poder público para que haja atuação pontual de mediadores profissionais, extra-quadro, que não precisa ser não é um professor da escola, é diferente daquele professor mediador ou mediador da escola que medeia muitas vezes o ensino, ele faz outra atuação. Mas é um mediador de conflito, que ele é um profissional e vai pontualmente quando tem situações como essa de te pego na saída. Tem até um filme disso. E que gera todo um conflito. Então, tem muitas demandas assim, olha, nossa escola está com problema assim, então o mediador judicial pode fazer um trabalho lá pontual, com sessões de mediação, identificando onde estão as partes envolvidas, trazendo, restabelecendo entre eles o contato. E um diálogo pacífico, com comunicação não violenta, porque é um trabalho do mediador muito forte, é tentar mostrar para as partes e buscar durante a sessão que a comunicação pode ser pacífica, não violenta. Sim, é um desafio, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre esse evento no próximo dia 10. Como é que vai funcionar? Quem pode participar? Fala um pouquinho sobre os painéis, o que são esses painéis, o que vai ser dito ali. Esse evento a gente realiza todos os anos, até porque o Dia do Mediador é comemorado anualmente. Existe uma lei municipal até, do vereador Renato Pupo, que reconheceu o Dia do Mediador em consonância até com o Dia Estadual, e agora já tem um projeto de lei para mediação, para o Dia do Mediador Nacional.
Então, a data é sempre a mesma e a gente realiza eventos para prestigiar o mediador e para trazer à tona essa temática que ainda a sociedade precisa conhecer. Várias vezes aconteceu aqui na casa, né, na Câmara, e esse ano a gente está fazendo um formato um pouco mais amplo, então estamos fazendo na OAB. Eu até sou coordenadora da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB, de métodos autocompositivos, e a gente, junto com a Comissão de Direito de Família e o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, nos unimos para organizar um evento mais redondo e mais amplo com tudo isso. Então, o evento começa a partir das 15 horas, com uma recepção, e aí vai ter um painel de mediação familiar. Nós vamos trazer um convidado especial de São Paulo, Adolfo Braga Neto. Ele tem livros na área, é um especialista nessa área de tanto escolar quanto mediação familiar. E a Luísa Comar, que é uma mediadora também do IBDFAM, com amplo conhecimento, para trazer um painel de explicações e um painel dinâmico ali de debate sobre a mediação familiar num primeiro bloco. Aí teremos um segundo painel às 17 horas, que é o painel de mediação escolar, que a gente vai ter a participação de alunos de escola para fazer um painel dinâmico, eles mostrando aquilo que eles sentem, os desafios que têm. Ah, que legal. Então vai ser um painel um pouco mais dinâmico nesse sentido de trazer realidades, né, e diferentes, de classe econômica diferente, e que o conflito no geral é o mesmo, porque o sentimento é o mesmo, a reação pode ser diferente, mas o sentimento no geral é o mesmo. Depois nós temos um coquetel e aí um ato solene com as autoridades de Rio Preto, que a gente convidou para poder fazer o prestígio aí aos Márcia, mediadores. e que qualquer um pode participar ou só os mediadores? Não, qualquer um pode participar, é aberto para a população, a inscrição é feita pelo formulário e o WhatsApp da OAB, né, que está fazendo todo o controle de inscrição, até porque, né, tem os coquetéis e tal, a gente precisa ter essa inscrição feita, mas nós estamos buscando divulgar nas escolas, porque tem muitos profissionais que agora estão se formando em pedagogia, né, direito, em várias áreas, e que precisam conhecer esse campo de atuação, entender um pouco mais, e para a comunidade. Por isso é muito importante essa participação num programa do município, né, na TV Câmara, para que as pessoas possam saber que existe essa outra porta de acesso à justiça, que é uma porta de resolução adequada e de método consensual mesmo, onde as pessoas podem resolver e ainda continuar com seus relacionamentos, né, preservados, através de um mediador, no conciliador. Tá, então reforçando aqui o convite da Márcia, quem quiser participar, se você é mediador ou se você tem interesse nesse tema, ou se você quer saber como é que funciona essa profissão, então no dia 10, na OAB, a partir das 15 horas o credenciamento, mas antes disso tudo você precisa fazer a sua inscrição pelo WhatsApp da OAB, que é o 17 988 286756, ou também pelo site. Dá para fazer, Márcia? No Facebook da OAB, no Instagram da OAB, tem lá a publicação com o link, o formulário. Ah, sim. Né? Mas nesse WhatsApp pode pedir o link e a pessoa encaminha o formulário. E tem o link aqui, eu tenho aqui o link do sindicato, que é o www.cimecnacional.org.br. Então, se você quiser participar desse evento, ele é gratuito, ele é aberto, só que tem que fazer essa inscrição pelo WhatsApp ou entra ali no site que as informações vão estar lá. Márcia, muito obrigada. Se você quiser dar o seu recado final para quem estiver vendo a gente, fica à vontade. Eu que agradeço, é uma super oportunidade para que a população possa conhecer um pouco mais desse método autocompositivo, desses profissionais que realizam um trabalho extraordinário de pacificação social, de acesso à justiça, e que precisa cada vez ser mais conhecido. Então, a gente vai prestigiar o profissional, isso é muito importante, o mediador e conciliador, que precisa desse reconhecimento, de valorização. Então, nossa entidade de classe pretende fazer esse prestígio a esse profissional e, ao mesmo tempo, ampliar o conhecimento da comunidade, da sociedade a respeito desse tema, que ainda, apesar de 10 anos de lei, ele não é tão conhecido e tão acessado pela comunidade como poderia ser. Tá, joia? Muito obrigada, Márcia. E dando continuidade aqui ao panorama, depois de 3 dias de incêndio, bombeiros e defesa civil conseguiram controlar uma queimada que devastou mais de 100 hectares da floresta estadual do Noroeste Paulista. Confira os detalhes com o jornalista Alexandre Gama. Um incêndio iniciado no último dia 29 de setembro já devastou mais de 100 hectares de vegetação da Floresta Estadual do Noroeste Paulista, reserva ecológica na área do antigo IPA, em Rio Preto.
A área queimada equivale a mais de 100 campos de futebol e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e empresas privadas que têm utilizado caminhões-pipa, helicóptero e aviões agrícolas para tentar conter as chamas. O promotor de justiça Carlos Romani, que integra o Comitê Rio Preto Sem Fogo, sobrevoou a área para a avaliação dos riscos e traçou um diagnóstico da tragédia, provavelmente causado por ação humana. A avaliação que foi realizada nessa apuração traz uma consequência muito grave, que foi possivelmente um incêndio criminoso provocado, né? E isso é de extrema relevância, saber possivelmente quem seja o seu autor, e ele vai ser severamente punido por ter cometido um crime ambiental de grande envergadura. Faz mais de 24 horas que o incêndio está ocorrendo e, portanto, não é possível que hoje no Brasil, e em situação que estamos aqui em São José do Rio Preto, em todo o estado de São Paulo, possa existir gente com essa tamanha perversidade, capacidade de realizar um incêndio dessa natureza. A Floresta Estadual do Noroeste Paulista tem um total de 380 hectares nos municípios de Rio Preto e Mirassol. Com vegetação remanescente de Mata Atlântica, abriga uma rica biodiversidade de fauna e flora e é considerado uma das reservas ambientais mais importantes de todo o Noroeste Paulista. E nós falamos agora sobre oportunidades de trabalho. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem mais de 2.500 vagas disponíveis. Confira as principais oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 2.559 vagas abertas em diversas áreas. Destaque para as funções de auxiliar de limpeza, com 166 vagas, auxiliar de produção, 124 vagas, operador de caixa, com 106 vagas, vendedor, com 93 oportunidades e operador de loja, com 76 vagas. Para conferir a lista completa de vagas, acesse o site da Câmara Municipal riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na parte superior do portal, é só clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br, e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, o canal do Legislativo.